Hoje vai ser bom, Nossa, hoje é o livro mais né? famoso da República, né? Ah, é o top mesmo. Eu lembro que eu vi uma edição da República, até achei engraçado, que é A República de Platão, né, o livro, e aí o subtítulo, Dentro contendo a alegoria da caverna. Tipo, é claro, Ah, né? tá. Mas é a parte mais famosa do livro, né? É, A parte que cai na disciplina de filosofia, né, no ensino médio, enfim. Geralmente, quando a gente ouve o Platão, é sempre associado à alegoria da caverna. é muito Porque, como a bom. gente vai ver aqui, é o auge da explicação É o auge. educacional, né, dele. É que ele prepara tudo, tudo para chegar ali, né? Aí onde ele vai colocar o exemplo. Muito bom. É perfeito. Sim, exatamente. O que a gente viu no livro 6 do símile do Sol e o símile da linha culminam, né, nessa imagem que é a alegoria da caverna. É, Então, só para a gente retomar, a partir do livro 6, né, o símile da linha, que a gente. Acho que o símile do Sol, ok, né, de que o Sol tem e o Sol são dois reis, né? Um no mundo físico, o Sol, e o bem no mundo inteligível, né? Por que reis, né? Porque, primeiro, eles são aquilo que dá a condição de possibilidade do nosso entendimento. Então, por exemplo, o Sol, aqui no mundo sensível, né, no mundo material, ele proporciona luz para que a gente veja e conheça os objetos. certo. Então, sem o Sol, não tem luz, não tem visão, não tem nada, né? O bem funciona da mesma forma no mundo inteligível, né? Então, é o bem quem dá a condição de possibilidade para que o nosso intelecto perceba as coisas inteligíveis. E é também o bem, né, que vai proporcionar o desenvolvimento, o crescimento das ideias, fazer com que elas se tornem realidade. E o sol, aqui no mundo físico, né, que vai dar nutrição e crescimento às coisas físicas, às plantas, nós, seres humanos e tal. Ok? Então, esse é o símbolo do Sol. O símbolo da linha é, basicamente, né, falando em linhas gerais, né, é uma relação entre graus de conhecimento e graus de realidade, graus de ser, né? Então ele diz, né, olha, o primeiro estágio do conhecimento é o conhecimento imagético, né? Ou seja, relacionado às sombras, né? Para já usar o vocabulário do livro 7, relacionado às sombras. Então, você está vendo, por exemplo, até um abajur aqui, né? O conhecimento imagético é eu ver a sombra do abajur, né? Se a gente colocar no vocabulário do livro 6, né, relacionado à imaginação, é eu imaginar o abajur. A Uhum. imaginação que eu tenho do abajur, ali, ó, não estou vendo o abajur, estou só imaginando. É a mesma coisa que a sombra do mundo material, só que na minha cabeça. Ok? Então, esse é o primeiro estágio do conhecimento. O segundo estágio é eu parar de ver a sombra do abajur e começar a ver ele próprio. Aí eu vou ver que ele é 3D, né? Primeiro, ele tem ali uma forma, ele tem uma cor, né? Então ele já vai adquirindo outras propriedades. E aí eu vou conseguir discernir, né? Entre a sombra e o abajur. O abajur assim material, né? Agora, esse é o conhecimento do mundo sensível, né? Para Platão, o conhecimento do mundo sensível termina aí: imagem e objeto, tá? Porque realmente é como a gente funciona, né? Como a gente percebe o mundo através dos sentidos. Só que, né, nós seres humanos temos uma outra faculdade que é o intelecto, e esse intelecto, que é o nosso vínculo com o mundo inteligível, né, ele permite que a gente consiga acessar aquilo. Ele não chama ainda de ideias, né, mas as ideias, né. Então, por exemplo, a ciência é uma primeira expressão disso, né. Ciência não no sentido agora de conhecimento total da coisa, mas no sentido de pensamento, como primeira tentativa de você tentar entender as causas, o funcionamento do mundo, Inteligível. o funcionamento do mundo material. Então, vou usar o exemplo que o Platão usa, né? Quando o geômetra ele ele faz o estudo da geometria,
que ele faz? Ele utiliza formas. Estou pegando o canetão e estou escrevendo aqui, né? Ele utiliza uma forma, né? Uma imagem daquilo que ele pensa. Você percebe? O geômetra está pensando no quadrado, só que o quadrado que ele desenha e utiliza para fazer as operações, né? Para fazer a razão, a medição e tudo mais, tá aqui, né? Não tá, ele está falando de uma coisa que está na cabeça dele, mas usando o papel, a caneta, usando as formas, né? Usando o mundo material para operar sobre isso, né? Isso que ele utiliza, né? Aqui o quadrado que eu desenhei, por exemplo, é o que Platão chama de hipótese, né? Tá? Na República. Então, quando vocês forem ler, né, hipótese é isso, né? O panorama material, que é como a ciência opera, né? Como a ciência escolheu operar. Se a gente for para programação, por exemplo, é o código, né, da programação, como ali as coisas funcionam. Agora, no último estágio da ciência, né, esse tipo de hipótese, não a pessoa sabe que é só um desenho, né? Então ela vai tratar isso como um desenho. Não existe seriedade nisso, né? Eu não posso achar que esse quadrado aqui é realmente quadrado, né? Então, ao invés de eu tentar fazer operações com um quadrado hipotético, eu esqueço isso, é só uma imagem para eu conseguir entender o que eu estou falando, e uso somente a razão, né? Ou como o Platão fala, né? O olho da alma, tá? O olho da cabeça, né? Em outras traduções. Certo? Esse é o símile da linha. Então, é o esforço de conhecer o ser das coisas sem imagens, então, sem mediações, né? Porque o desenho ali é uma mediação, né? Uma mediação é uma parede que você estabelece, um filtro, né? Que você estabelece para que a comunicação se dê de uma forma mais suave, digamos assim. Seria uma forma egípcia de ver as coisas? A diferença da forma egípcia e da grega? O Platão ele propõe uma forma intuitiva, né? Intuitiva no sentido de sem mediação. Você percebe diretamente, né? Touch a touch, né? Olho no olho. Não tem ouvi dizer que, né? Ele fala disso em outros diálogos de várias formas diferentes, né? Enfim, por exemplo, se eu quero chegar numa cidade, se eu não conheço a cidade, eu preciso de uma mediação, ou seja, eu preciso de um guia, né? Agora, se eu conheço a cidade, eu não preciso de ninguém que me fale o caminho, né? Eu vou sozinho. Então, basicamente, esse o sentido também. Ok? Então, esse é o símile da linha, ela combina aí. Agora, como é que o Platão abre o livro 7, né? Ele diz o seguinte, olha, né? Lembrando que eles estão conversando sobre a educação do guardião, né, o preparo do guardião e o que ele precisa, né, para desempenhar o governo. E toda essa discussão, símbolo do sol, da linha e agora da caverna, né, estão falando sobre a jornada da educação do guardião. Certo? Então, percebeu bem os graus de conhecimento e agora a saída da caverna, né, que ilustra a dialética, né, um movimento dialético. Então, vamos lá. O Platão ele diz, olha, Glauco, imagine a seguinte situação pensando na educação dos guardiões, né? E aqui, pessoal, eu vou ler bastante o livro 7, porque se eu tentar reproduzir o que o Platão fala, assim, não vai ser da mesma beleza. Então, acho que compensa a gente ler o livro 7, algumas passagens aqui, porque ele fala de uma maneira muito clara e muito bonita mesmo, né? Então, queria que vocês tomassem contato aqui, deixa eu só achar. Então, ele começa, né? Olha. Compara a nossa natureza no que se refere à educação ou à ausência da educação com uma experiência como essa. E ele começa. Imagina homens que estão numa morada subterrânea, semelhante a uma furna, cujo acesso se faz por uma abertura que abrange toda a extensão da caverna, que está voltada para a luz. Lá estão eles, desde a infância, com grilhões nas pernas e no pescoço, de modo que fiquem imóveis onde estão e só voltem o olhar para frente,
já que os grilhões os impedem de virar a cabeça. De longe, chega-lhes a luz de uma fogueira que arde num local mais alto. Atrás deles, a fogueira e os prisioneiros, desculpe, entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho, um aclive, né? Então uma subida, ao longo do qual se ergue um pequeno muro semelhante ao tabique que os mágicos põem entre eles e os espectadores quando lhes apresentam suas habilidades. Né? Acho que todo mundo já viu, né, uma imagem, né, da alegoria da caverna. Eu vou puxar aqui no Google porque tem muitas, né, só para a gente ter uma imagem, né, digamos assim. Platão faria, né, uma hipótese. Então, vou digitar aqui. Tem muitas fotos boas. Aqui, essa aqui é legal. Vou compartilhar minha tela aqui. Ok, conseguem ver aqui minha tela, pessoal? Você não Sim, está dá vendo, não para ver. pode mais. Dá para Mas ver. é a imagem imagem qualquer, né, da alegoria da caverna. Então, é essa cena que o Platão descreve aqui, né? Essa aqui que eu deixei maiorzinho, tá? Esse que você está falando que estão aprisionados são esses últimos, né, que estão sentadinhos. Sim, exatamente. Né? Eles são os aprisionados são esses aqui, né? Não podem virar o corpo, não podem virar a cabeça, né? Então eles estão ali fixos olhando para essa imagem. E aí, né? O Glaucon diz: estou imaginando. E o Sócrates continua: pois bem, imagina homens passando ao longo desse pequeno muro, levando toda espécie de objetos que ultrapassam a altura do muro e também estátuas de homens e de outros animais, feitas de pedra e de madeira, trabalhadas das mais diversas maneiras. Alguns dos que os carregam, como é natural, vão falando e outros seguem em silêncio. Né? Então, esses aqui que carregam as imagens, né, e acabam iludindo os que estão presos, né, são também os senhores da caverna, como a gente pode falar. Tá? Eles carregam e conversam entre si enquanto carregam essas figuras. Né? Mas eles estão presos na caverna também, esses senhores que carregam? É isso que eu não entendi. Então, eles não estão acorrentados, né? Mas eles produzem as ilusões. Aqui, o Platão, ele coloca o seguinte, né? Essa imagem aqui meio que engana um pouco, né? Porque eles não estão carregando reconstruções, né, dos objetos. Seria realmente um vaso, seria realmente um animal, né? Enfim, figuras, né? Mas as figuras em si, aqui o que eles estão fazendo é um outro tipo de sombra. É uma representação desses objetos, né? O Platão fala que seria realmente um vaso, objetos, né, do mundo material. Então, reparem, né, como a linha vai se colocando aqui de outra maneira, né? Primeiro a gente tem a sombra, depois a gente tem o objeto mesmo, né? Enfim, e vai seguindo, né? Vamos ver. Estranho é o quadro que descreves, disse, e também estranho os prisioneiros. E o Sócrates responde, semelhantes a nós. Em primeiro lugar, pensas que tais homens já viram de si mesmos e dos companheiros algo que não fossem as sombras projetadas pela fogueira diante deles, na parede da caverna, né? Porque eles só veem as sombras. E como poderiam, né, ver outra coisa, se eram obrigados a permanecer com as cabeças imóveis durante toda a vida. Então, se fossem capazes de conversar entre si, não achas que eles pensariam que, ao dar o nome ao que estavam vendo, estariam nomeando coisas realmente existentes? Então, o que ele quer dizer com isso, né? Olha, quando alguém vê uma sombra de um vaso passando na parede e ela só conhece isso, ela vai ver a sombra e vai falar, olha, é um vaso. Mas não é um vaso, é sombra vaso, né? Então a pessoa acha que conhece o vaso, o objeto, quando na verdade só conhece as sombras, né? Ela está perdendo toda uma série de qualidades. Então não sabe que é 3D, por exemplo, não sabe que ele tem cor, textura, etc. Né?
Então, é um grau a menos, né, de conhecimento e de realidade. Ele diz isso dos sons também, né? Eles acham que os sons produzidos, né, pela conversa dos senhores da caverna que estão carregando os vasos, né, os objetos ali no muro, né, são os sons do mundo também, né? Os sons que as sombras produzem. E aí ele coloca, né, a imagem da libertação. Ele diz: observa agora, disse eu, como seria para eles a libertação dos grilhões e a cura da ignorância, se isso lhes ocorresse de forma natural. Né? Ele vai colocar duas formas de libertação aqui, uma forma natural e uma forma forçada. Vamos ver como se dá a forma natural. Sempre que um deles fosse liberado dos grilhões e obrigado a pôr-se de pé, de repente, a virar o pescoço, a andar e olhar para a luz, tudo isso o faria sofrer. E sob a luminosidade intensa, ficaria incapaz de olhar para aqueles objetos cujas sombras havia pouco estava vendo. Né? Então, quando ele se volta para a fogueira, que está produzindo a luz, né, que gera as sombras dos objetos, ele não mais vai ver as sombras com a mesma nitidez. Vendo os objetos, né, como eles são, ele não vai mais conseguir ver as sombras com a mesma nitidez. Então, ele vai achar que esses objetos, né, que os senhores da caverna estão carregando são realmente as coisas que existem, né? E as sombras são simplesmente sombras, né? Projeções. Só que se ele tentasse falar com um dos prisioneiros que estivesse preso, né? Lá dentro da caverna, é claro que haveria uma discordância, né? Ele não conseguiria explicar como é que isso acontece, né? Certo? Então ele julgaria esses objetos reais, né, digamos assim, muito mais nítidos do que os que estavam sendo reproduzidos, né? Então, olha que interessante. Conforme a pessoa se liberta da caverna, ela vai enxergando com mais nitidez os objetos que têm mais luz, né? E os objetos antigos, as sombras, que são, né, produtos como uma forma de uma ignorância, de uma ilusão, vão ficando cada vez mais obscuros, mais difíceis de discernir, né? De forma que você não tem como voltar, né, à sua compreensão anterior. Né? Porque você já está acostumado à luz, então as sombras, elas agora ficam difíceis, né, de entender. Ok? Então, os sofrimentos são basicamente o seguinte, né? O sofrimento é a incredulidade, uma dificuldade de trocar esse foco, né, dos objetos por conta da nitidez da visão. E também, né, ele coloca aqui uma tentação à fuga. Porque quando a pessoa percebe isso, né, é claro que ela vai querer continuar adiante, ela não vai querer voltar para a caverna onde ela estava. Certo? E ele também coloca a segunda possibilidade, que é uma libertação forçada, que gera basicamente a mesma coisa com um sentimento a mais, que é a indignação. Como assim? Eu estava preso aqui esse tempo todo, né? Ou então, como assim você me libertou, né? Que direito você tem de fazer uma coisa dessa? Certo? Mas em todo caso, é preciso que as pessoas primeiro se habituem, né, a fazer essa transição, tá bom? Essa transição da visão, ok? Porque a visão, o órgão do corpo, né, a visão, ela tem o seu próprio tempo, né, também. Então a visão ela precisa de um tempo para se adaptar à luminosidade diferente de cada ambiente. Aqui também é o tempo, de uma forma de gestão intelectual, né, digamos assim, de você entender que o mundo que você está vivendo não é mais o mundo real, digamos assim, certo? E ele vai compreendendo, né, ele vai conseguindo ver as coisas, na medida que ele sai da caverna, da mesma forma como o conhecimento da linha progride, né? Então, olha, primeiro ele só conhece as sombras, né, imagens, depois ele conhece as próprias coisas, né, os próprios homens, os próprios objetos, e, enfim, quando ele sai da caverna efetivamente, ele vai conseguir se adaptar primeiro à noite, né, com a ausência de luz, depois, conforme o dia for nascendo,
a última coisa que ele vai ver é o Sol, né? Antes do Sol, ele vai ver os objetos, o Sol refletido na água, enfim, né? Sombras também, mas já no mundo visível, né, digamos assim. Certo? Então, a progressão do conhecimento é a mesma progressão que acontece na linha. E a mesma constatação, né, de que o Sol, portanto, ele é a razão de todas as coisas no mundo, né? Porque o Sol, se a gente for ver a analogia da caverna, né, a fogueira seria o filho do Sol, da mesma forma como o Sol é filho do bem, né? Então, percebe? A fogueira que está dentro da caverna, ela é o Sol do mundo material. Uhum. E o Sol é a razão de todas essas coisas, né? Dessa luz que nos chega. A partir disso, ele sente, claro, uma felicidade por ter se libertado, mas também compaixão daqueles que ainda estão presos, né? E de alguma forma, é essa compaixão que faz ele voltar à caverna, a vontade de libertar os outros. Mas não é tão simples assim, né? Porque essa volta para a caverna, ela é também a rejeição de viver sozinho nesse mundo solar, né? Nesse mundo iluminado. E o Platão coloca que, bom, ele teria a tentação de que nos fala Homero, né? De preferir ser escravo no mundo solar a livre no mundo das sombras, né? Mas mesmo assim ele volta, né? Depois de voltar da caverna, os seus olhos estão escuros, né? Soldados, né? Com a escuridão por conta dessa súbita mudança de luminosidade. De forma que ele tropeça no caminho de volta e quando ele vai ver as sombras que estão sendo projetadas na parede, ele não mais consegue discernir exatamente o que, né? O que é a sombra do vaso, o que é a sombra do animal, enfim, né? Porque ele já tem o conhecimento da realidade, então as sombras são simplesmente difíceis de reconhecer. E novamente, assim como ele teve que se adaptar para sair, ele tem que se adaptar para voltar, né? Durante essa adaptação, ele é motivo de riso, né? De riso, chacota dos prisioneiros, porque, enfim, no fim das contas, fala, olha, né? Ele saiu e voltou daqui doido, né? Ele não consegue mais ver entre nós, ele está afetado, né, de alguma forma. E quando ele tenta libertar os prisioneiros, eles dizem, olha, né? Ou você me deixa em paz, ou eu te mato, né? Se você tentar nos libertar e causar essa confusão que está causando, nós os mataremos. Então, enfim, essa é a vida do filósofo também na cidade que ele ilustrou anteriormente. Ok? Tudo bem, até aqui a gente ouviu falar bastante disso, né? Por isso que eu estou passando de uma maneira mais... Eu queria perguntar uma coisa. Quando ele sai dessa primeira etapa e ele vê os objetos em forma de é, artificial, na verdade, ele acredita que aquilo é verdade? Aquela sombra daquele vaso desenhado, o patinho desenhado, quando ele sai dessa sombra que ele está e ele vê essa primeira etapa, ele acredita, como aquilo sendo a verdade absoluta. Ele só vai ter a verdade quando ele sai da caverna? Ou ele vai acreditando em tudo que ele vê pelo caminho? Ele vai progredindo, né? Ele vai percebendo que quanto ele mais se distancia do lugar que ele estava preso, mais as coisas vão se tornando reais, né? Entendeu? Então, sim, ele vai acreditando no que ele vê, né? Da mesma forma que ele acreditava no que ele via nas sombras, né? A gente tende a acreditar no que a gente vê, né? Verdade. Só que quando ele está dentro da caverna, o que ele está vendo faz parte do conhecimento sensível, né? Digamos assim. Quando ele sai da caverna, seria a ilustração daquilo que ele falou na linha, né? Do conhecimento inteligível, ou seja, das causas, né? Ok? O conhecimento das ciências, né? Que ele coloca, o pensamento, o conhecimento hipotético, estaria aqui, ali naquela subidinha, né? Da caverna. Está vendo a luz, recebendo a luz do sol, mas ainda precisa dos apoios da caverna para se movimentar e para subir. Agora, quando a pessoa sai da caverna, e sim consegue contemplar o sol diretamente, né? Mas olha que imagem interessante, né? Porque mesmo aquele que sai da caverna,
Não sei se vocês já tentaram olhar para o Sol, né? Acho que todo mundo já tentou. Não dá para você olhar diretamente, né? Então, Não. é a ideia do ser mesmo, né? Que ele coloca. Mesmo com o intelecto, ele tinha uma limitação humana, que é não conseguir olhar diretamente para esse ser por conta do nosso impedimento, né, corpóreo. Na caverna eram os grilhões, que não nos deixavam se movimentar, e no intelecto é a nossa própria constituição, caso a visão, né? A nossa mente que limita a nossa proximidade, né? A nossa relação com esse ser. Enfim, porque somos humanos, né? Agora, os deuses, por exemplo, teriam uma relação diferente, né, com o ser, uma proximidade maior. Mas nós, né, enquanto humanos, não, pelo menos o Platão coloca, né, em outros momentos também na apologia, que não pretende o conhecimento absoluto nessa vida, porque isso é coisa dos deuses. Então, o conhecimento humano é esse, da contemplação do Sol, mas não a contemplação direta do Sol. Então, ok? Mais ou menos por aí. E essa é a alegoria da caverna, né? Ah, bom, a gente conhece bem, por isso que eu passei, né? A gente vê também nas aulas regulares. A questão da República, né? É que ele vai fazendo com que a analogia da alegoria da caverna seja associada com o procedimento dialético, né? Ou seja, de obtenção do conhecimento, da jornada rumo a esse conhecimento do bem. Né? É isso que a gente vai ver agora. Nesses dois momentos que existem, né, de transição, de movimentação para dentro e para fora da caverna, os olhos eles são perturbados pela mudança de luminosidade, né? E aí ele diz, né, que, olha, a pessoa que vê alguém incapaz de discernir as sombras da caverna, ela tem que saber se essa falta de discernimento fruto de uma ignorância ou fruto de uma sabedoria, né? Então, se a pessoa não consegue discernir as sombras porque ela ainda nem entendeu as sombras ou porque ela viu algo a mais e agora as sombras parecem turvas, certo? Enfim, tudo bem até aqui? Tudo bem. O Platão ele diz o seguinte, que eles têm duas pessoas não, duas formas, né, de você compreender a educação dos seres humanos, né, já que toda essa analogia é uma analogia da educação. Algumas pessoas dizem que, e essa não é a opinião do Platão, que as pessoas são uma tábula rasa, né, de que elas não têm nenhum tipo de conhecimento e você pode infundir o que você quiser nas pessoas. A opinião do Platão não é essa, é que, na verdade, as pessoas já nascem com certas predisposições ao conhecimento e que, conforme você vai direcionando essa, essa aptidão, né, essa capacidade de conhecer, você vai moldando a forma como a pessoa vai lidar com a vida, né, você vai educar. Então, a educação, né, como a gente já viu, não é uma arte de você colocar alguma coisa na pessoa, mas uma arte de direcionar, né, ela através de um caminho, certo? Então, aqui ele vai falar que essa educação que se propõe, né, aos governantes, aos guardiões, é a educação do bom direcionamento do olhar, né? Então, vamos supor aqui que uma natureza forte, né, apta ao exercício da filosofia, consiga desempenhá-la, mas que tenha o olhar, ou que tenha que tenha um olhar desviado para interesses egoístas, para interesses mesquinhos, por exemplo. Ela vai desempenhar bem a tarefa dela, só que visando esses interesses, né? Então ela vai ser perversa, ela vai ser, enfim, vai sempre estar usando esse conhecimento para o mal, digamos assim. Agora, quando a pessoa, pela educação, é bem orientada a conhecer o bem, portanto, né? Ela vai simplesmente trabalhar em prol disso incansavelmente, né? Por conta dessa questão, né? E ele diz que essa parte que desvia o olhar, ela é a nossa parte inferior em muitos sentidos, né? Ele coloca aqui como corpo. Então,
o corpo, nesse sentido, é como se chumbasse a natureza da alma, de conhecer o bem, de sair da caverna, por exemplo. Chumbasse no sentido que ele pesa ela, né? E que coloca outros interesses na frente disso, por exemplo, de honrarias, etc, etc, né? Então, se uma pessoa, né, com essa natureza filosófica fosse capaz de deixar de lado esse peso, né, que a natureza física coloca por natureza, por enfim, que é mesmo, ela seria totalmente capaz de então executar esse processo educacional. Então, esse direcionamento é isso, né? Uma capacidade de equilíbrio, né? Entre corpo e alma, para que as pessoas consigam ascender. Então, basicamente, né, a gente não pode entender essa saída da caverna, do que Platão coloca, no sentido simplesmente dualista de entender, bom, existe a alma, existe o corpo, eles são irreconciliáveis, né? Na verdade, o que o Platão propõe é que alma e corpo trabalhem juntos para sair da caverna, percebe? A alma não consegue sair, né? O prisioneiro não consegue sair da caverna se ele não tiver um corpo, se ele não conseguir se movimentar, né? Se livrar dos primeiros grilhões, que são as correntes, certo? Então, é importante entender isso, porque às vezes tem muita má compreensão do Platão de achar que ele valoriza o corpo e que o corpo é só um obstáculo e tal, né? Na verdade, no Banquete, por exemplo, na República, enfim, é onde ele concilia isso, né? Onde o corpo, o Banquete, pensar, é o nosso veículo para que a gente conheça o belo. A gente primeiro vê o belo nos corpos, né? Depois nos bons feitos, nos bons trabalhos, tal, vai evoluindo, né? Mas a gente começa aí. Então é o nosso canal de experiência, né, nesse mundo. A gente não pode desvalorizar isso. Isso que, né, a gente viu ali nos livros anteriores que o guardião, a primeira coisa que ele faz é cuidar do corpo, né? Bom equilíbrio do corpo, certo? Então, cuidado nisso também, tá? Quando forem ler essa passagem. Enfim, então, corpo e mente, eles se unem, né? Em prol do conhecimento. Isso está em 518C, né? Eu anotei aqui, CD, 518E, 519A. Então, tem várias passagens que ele fala sobre isso, tá? Ok? E aí ele coloca, então, ele termina, né, a alegoria da caverna aqui e já coloca falando o seguinte, olha, né, essas pessoas que conseguiram fazer essa transição e ver o bem, né, ver o sol sair da caverna, na lógica da cidade, essas pessoas devem ser, é até meio duro, né, elas devem ser obrigadas a deixar essa atividade contemplativa e se envolver nos negócios da cidade, porque elas, sim, têm o conhecimento para desempenhar o governo, né? É claro que, ele vai falar, elas prefeririam viver ali, né? É claro, viver ali, sendo nutridas, né, pelo sol. Mas a felicidade geral da cidade, e o Platão tem sempre isso em mente, né? Não é a felicidade de uma classe. A felicidade geral da cidade demanda que aqueles que saíram da caverna voltem para desempenhar o governo, ok? Exercer o governo, nessa lógica de cidade que ele coloca, então é um modo justo de você pagar pela educação que você recebeu e pela oportunidade de sair da caverna, né? Ou seja, contemplar o bem. Porque, de novo, requer um treino, né? Um treino, claro, para qual a sua natureza estava predisposta, mas foi um treino pelo que você passou e durante esse tempo, né, você deixou de exercer atividade produtiva na cidade, digamos assim. Você não estava gerando riqueza material, né? Você estava sendo treinado para gerar um outro tipo de riqueza, que é a riqueza mais nobre, que é a riqueza intelectual, mas é no sentido que a gente compreende intelecto, né? Riqueza de virtude, de alma mesmo, né? Que exige uma preparação, certo? E novamente, né? Exercer o governo vai ser irrecusável para essas pessoas, porque eles vão ver realmente como eles são aptos a exercer o governo. Então, é o justo, né? E ele diz que da
da pessoa justa, a gente não pode exigir outra coisa que não seja o desempenho da justiça. Ok? Desse modo, os governantes, eles vão ter o mínimo de ânimo para governar. Claro, porque por mais que eles tenham conhecimento para fazer isso, o envolvimento com os negócios da cidade não é mais atrativo, assim, porque eles não estão interessados em disputas de poder para saber quem é que vai mandar nas sombras, né? Eles sabem que aquilo lá não é importante. Por isso, o mínimo de ânimo para governar. E aí, por conta disso, eles não vão se envolver em disputas de poder, né? Para ver quem exerce, então, o governo pela cidade. Né? Não vão disputar o cargo de governante, nem nada do tipo. Né? E, novamente, uma vez retornando à caverna e se habituando à falta de luz, pela memória da visão do Sol e dos objetos como eles são, eles vão ser mais hábeis em discernir as sombras da caverna do que aqueles que só, né, ficaram na caverna a vida toda. Ok? Porque eles vão saber que a sombra do vaso, na verdade, é uma outra coisa, né? E a sombra, apesar dela se comportar de um jeito, ela se comporta assim, porque uma... Então ele vai conseguir relacionar as coisas, sabe? Enfim, né? E como que o Guardião vai fazer isso, né? Porque, claro, o Platão ilustrou essa jornada da educação. Mas que atividades, né? Que atividades, que conhecimentos são capazes de fazer com que a alma se movimente nesse sentido, né? De libertar a alma para que ela saia dessa caverna. É disso que eles vão falar agora, né? O que é preciso para tirar a alma do devir, das coisas que parecem ser, né? Das coisas que aparecem, para as coisas que realmente são. E eles vão, então, estar à procura disso. Né? O Glaucon vai falar, será que é a música é a ginástica que a gente falou? E o Sócrates vai falar, bom, a música e a ginástica, elas têm uma finalidade, que é educar o temperamento, né? Equilibrar o temperamento, equilibrar as naturezas. Mas não necessariamente elas são um conhecimento de libertação, de compreensão do bem. Elas servem para você equilibrar o temperamento. Educação inicial, né? E nessa busca sobre a arte, né, o conhecimento que vai libertando a alma, eles chegam, o processo é muito simples, né? Eles literalmente falam assim: bom, vamos pensar na ciência mais geral e que de alguma forma todas as outras dependem. O cálculo, todas as ciências, né? De alguma forma ou outra dependem da matemática. Hoje a gente chama de matemática, né? Na época, matemática queria dizer literalmente ciência de aprendizado, né? Em grego, matetes, né, o discípulo, ele aprendia, e o que o discípulo aprendia era matemática, né, ou seja, atividade do discípulo. Enfim, mas hoje matemática para a gente é ciência exata, né? Aqui ele chama de cálculo. E o cálculo, ele, por ser uma atividade mais geral, certamente seria também apta a essa libertação, porque o cálculo, ele introduz um elemento na, na nossa visão de mundo que é imprescindível, é a sementinha, né? E qual que é essa sementinha? É que os números, eles não podem ser vistos, eles só podem ser pensados, tá? Então, o cálculo, ele introduz na nossa mente o elemento da abstração, certo? Por isso que é muito importante o ensino de matemática, né? Enfim, vou entrar nisso, mas é através da matemática, essa semente da abstração, que a gente é capaz de olhar para o mundo e falar, bom, né, pode existir outra coisa, né? Então, a matemática tem essa capacidade. Ela não pode ser vista, não pode ser sentida, né? A gente não vê um número 2, 3 andando por aí, mas a gente pode pensar os números, ok? E o número, ele é aquilo, né? Ele é extremamente abstrato, mas extremamente bem definido. De forma que eu consigo utilizá-los na natureza. Por exemplo, isso aqui é um livro, né? Por mais que o número 1 não esteja no livro, eu consigo saber o que é um livro, 2 livros, 3 livros. Enfim.
Ok? Então, o que pode conduzir a alma para o alto é essa semente da abstração. Eles vão procurar desenvolver isso progressivamente nas matérias que vão sendo apresentadas. Tá? Em compensação, o que arrasta a alma para baixo é quando a sensação ela é tão evidente que ela dispensa um pensamento crítico. Então, por exemplo, né, o exemplo que eu uso são dos dedos. Na minha mão, eu tenho 5 dedos, né? 5 dedos em cada mão. Só que por eu saber, ser uma sensação tão familiar, né? A visão de um dedo ser tão familiar e eu ter 5 dedos diferentes entre si, eu nunca, e aposto que ninguém nunca de vocês tinha pensado no que é realmente um dedo. O que é realmente um dedo? Né? A gente vê todo dia, utiliza todo dia, mas por ser uma sensação tão material, ela beira a sensação acrítica, né? A sensação desatenta. E isso é o contrário, né? Da função que liberta a alma. Porque essa banalidade, né, que a gente vê o mundo material, ela acaba nos aprisionando. Ok? Então, é mais ou menos por aí. Tem sensações. O jeito que ele coloca, né, para ser bem... Entendi bem essa parte. Então, Arrasta a alma para baixo. sim, o que arrasta a alma para baixo são sensações tão nítidas, tão evidentes, que a gente não precisa pensar sobre elas, sabe? Em compensação, tem sensações duvidosas que a gente é capaz de pensar. Tá? Por exemplo, quando a gente tem uma visão pouco nítida de alguma coisa que está no horizonte, a gente vai ficar curioso para saber o que é, né? A gente vai começar a indagar, será que é tal coisa? Certo? Agora, quando está ali na sua frente, o nosso primeiro impulso é de passar reto. Tá? Mas, assim, por exemplo, se você estiver pegando fogo, por exemplo, você não vai passar reto. Exato, Entendeu? exato. É uma sensação que chama ali, né? Pensar ou agir sobre ela. Entendi, é uma chave. É diferente da que chama atenção, tanto a falta de nitidez como aquela muito impactante, ela vai te chamar a atenção. Sim, sim. Chamar a atenção, ele diz, né? Chamar ao intelecto, chamar a inteligência. Ou seja, fazer você pensar sobre aquilo, né? Basicamente. Então, a que arrasta para baixo é a que a gente não precisa pensar. São os hábitos automáticos, E sabe? a que arrasta para cima, mesmo sendo uma pancada, ela serve para te Sim. arrastar para cima. Se a gente fosse colocar em linhas gerais, o que arrasta para cima é a consciência, né? Quando a gente coloca a consciência nas nossas ações, e para baixo, quanto mais automático a gente fica. Entendi. Ok? Por isso que o cálculo é importante, né? Porque ele obriga a alma a usar somente a inteligência para atingir a verdade ou a solução, né, do cálculo. Porque os números só podem ser pensados, né? De novo. Tá bom? E aí que tá, né? Porque a formação, dentro dessa abstração, a formação do cálculo e tal, ela é uma disciplina exigente, super exigente. Ela envolve várias coisas, inclusive fadiga, né? Então a pessoa precisa estar bem preparada para isso, né? E é tão exigente quanto o exercício físico. Ok? Depois do cálculo, né? Do exercício. Vibrar, você precisa falar. Eu estou atrapalhando. Depois do cálculo, progressão do cálculo natural, e a segunda matéria que ele coloca, que é a geometria. Né? A geometria, o Glaucon vai até falar, nossa, realmente, né, Sócrates, a geometria é extremamente útil aos guardiões porque ela pode ser utilizada na guerra, na organização da cidade e tudo mais. E o Sócrates vai falar, ok, Glaucon. Né? Ele dá uma primeira passada de pano quando o Glaucon tenta justificar o conhecimento de uma forma pragmática, né? Mas ele deixa passar. E ele vai falar o seguinte, olha, Glaucon, a gente tem uma visão muito errada da geometria. E ele vai sempre falar isso dos conhecimentos que ele for passando, né? Ele vai falar da astronomia, do estudo dos sólidos, e ele vai sempre começar falando o seguinte, a gente tem uma visão muito errada do que isso seja. Sobre a geometria, a visão errada é a seguinte, que as pessoas que estudam geometria, por que estudam geometria? Para fazer um móvel
que caiba no espaço que elas querem, ou para fazer um navio com certas proporções que não afundem. Então, ou seja, né, elas buscam o conhecimento da geometria, das formas, para aplicá-las no mundo material, e é isso, né? Aplicá-las de uma forma pragmática. O Sócrates vai falar que a geometria, estudada seriamente, ela é uma ciência que não pode ser aplicada no mundo material sem um rebaixamento ao devir. Porque quando eu faço um quadrado, uma madeira no mundo material, esse quadrado vai se desfazer. O quadrado não vai ficar perfeito, né? Então, sei lá, quando a gente estuda matemática no ensino médio, a gente aprende o seguinte, né? Olha, não existe o quadrado perfeito na vida real. Não existe o triângulo perfeito na vida real, no mundo material. Vida real, né? É relativo. Mas, enfim. Ok? Então, a geometria seria isso, o estudo das formas como elas são, né? O estudo daquilo que é sempre. Esse é o ponto. Quando eu vou estudar geometria, eu estudo aquilo que é sempre. O quadrado, a ideia do quadrado, né? Ele não fala desse jeito tosco, né? A ideia do quadrado, a ideia do triângulo. Mas é aquilo que é sempre. Isso nunca vai mudar, né? O quadrado vai ter sempre a mesma definição, né? 4 ângulos retos. Ok? Mas isso aí é só aqui no nosso mundo, no nosso planeta, ou se isso aplica ao universo também? Porque depois tem outras dimensões, né? Ah, sim. Sim. Então, é até interessante porque ele vai passando disso, né? A geometria é o estudo 2D. A próxima ciência que ele vai falar é o estudo das formas, né? Do sólido geométrico, que é 3D. Então, tem uma progressão nesse sentido, né? A De compreensão da geometria é 2D, realidade. é só o. Os planos, né? Os planos. Não, mas o nosso planeta é tri, Sim, sim, é 3D. sim. Tá, aqui é o 2D. Por enquanto é o 2D. E aí depois ele vai falar, então, né? Que, olha, o que viria depois, né, Glaucon? O que viria depois? E aí o Glaucon, né, todo animado com a discussão que ele está tendo com Sócrates, ele fala, Sócrates, com certeza vem a astronomia, né? Porque para os guardiões também é imprescindível você prever as estações, o funcionamento do mundo, enfim, etc, né? E aí o Sócrates, ele deixa passar da primeira vez, quando ele tenta justificar a geometria de jeito pragmático, só que quando ele justifica a astronomia também de jeito pragmático, aí o Sócrates pega no pé dele e fala, olha, Glauco, ele disse, você é uma pessoa delicada, né? Você é daqueles que acha que para a gente estudar alguma coisa, a gente precisa ter uma necessidade estritamente material para aquele estudo, né? Então ele diz, olha, você só estudaria astronomia para prever chuvas e terá um benefício disso. Você só estudaria geometria também, né? No caso da guerra, né? Para bem dispor seus exércitos no terreno, ou algo assim, né? Para estudar mapas, etc. Agora, isso não pode ser aquilo que a gente pensa para os guardiões, porque essa educação não visa, em última instância, a satisfação das necessidades da função dele. É claro, né, que ele vai aprender isso, a aplicação dessas ciências, mas o fim último dessa educação, e a gente nunca pode perder isso de vista, é que ele esteja apto a conhecer o bem. Entende? Então é por isso que a geometria é o estudo daquilo que sempre é. Claro que ele vai, né, estudar as formas geométricas no mundo, mas é o estudo daquilo que sempre é. Da mesma forma, né? A, a astronomia seria esse estudo também. E ele diz, né, depois de ralhar com o Glaucon, ele fala, bom, Glaucon, já que a gente estudou só os planos, né, 2D, vamos estudar eles então em 3D, né, como eles sólidos, como eles são, né? Ok? E é basicamente o conhecimento da geometria, como ele explicou, a geometria só que aplicado nos sólidos 3D, né? Então não é os sólidos, sei lá, é até engraçado, eu lembro das minhas aulas de matemática no ensino médio, né? Para aprender a medir a área do cilindro, eu tinha lá o meu cilindrinho, né, de papelão, então tinha uma bola, né, para me ajudar ali a visualizar. Mas isso é devir, né? Se aquele cilindro pegar chuva ou pegar alguma coisa, ele vai deixar de existir, né, como cilindro. O cilindro que o Platão está propondo que a gente pense, que a gente analise, que a gente medite sobre, é o cilindro, né? Então a ideia é do cilindro, tá? E esse nunca muda, ok? Então, ou seja, a educação vai tirando a gente do plano
da existência material irrefletida para a existência, para a compreensão intelectual das coisas, né? Abstrata. Mas, novamente, né, a gente não pode achar que a educação dos guardiões é a educação da abstração, porque Platão ancora eles na Terra, dando a eles a função de guerreiros. É uma coisa mais material do que guerreiro, né? Então, se o guardião fosse o cara que fica lá na biblioteca e tal, mas não, o guardião é o guerreiro. Enfim, depois, então, de estudar os sólidos parados, eles vão estudá-los em movimento, que é a astronomia, né? E aí, de novo, né, Sócrates vai falar, bom, Glauco, mas a gente tem uma visão muito errada da astronomia, né? Porque as pessoas olham para as estrelas como se estivessem olhando para os ornamentos no teto. Elas estão olhando para coisas materiais, só que elas estão mais distantes e são mais difíceis de aprender. Ele diz, olha, alguém que olha para a astronomia com essa postura, tentando entender as propriedades materiais, físicas ali dos astros, está fazendo a mesma coisa que alguém que estuda as matérias aqui na Terra, né? O que a gente tem que ver no movimento dos astros é tentar entender o que é o movimento harmônico, ok? Então, a astronomia, o estudo dos astros, né, o estudo da propriedade dos astros, tais como se eles fossem objetos físicos mais distantes, né? É o estudo do movimento harmônico dos astros e como o universo vai se movimentando. E aí, por isso, ele diz a célebre frase, né? Que para estudar astronomia você não precisa ou não deve olhar para os céus. Interessante, né? É super contraintuitivo. Ok? Porque a alma, né? Está em 529b. Se beneficia mais do estudo das coisas invisíveis. Claro, né? Porque quanto mais ela vai se afastando do modo de perceber do corpo, né, dos sentidos, mais ela vai conseguir se aproximar da ideia do bem. Ok? E depois do estudo do movimento harmônico, ele passa então para o estudo da harmonia, da música, da harmonia musical, né? E novamente, né, o estudo da harmonia musical não deve ser em você ter o conhecimento de produzir acordes harmônicos, você tocar uma boa música, né? Não é esse conhecimento pragmático que ele coloca, né? Novamente. Mas é o conhecimento do que gera harmonia, né? Qual é a natureza da harmonia, certo? A astronomia busca exercitar o reconhecimento da harmonia na visão e a música da harmonia na audição, tá? Mas é a mesma coisa. Bem, até aqui sobre essas ciências, aí o pessoal que estava curioso sobre a formação do guardião, né? O que é que ele vai aprender e tal, é isso, tá? São essas matérias dos guardiões. Então, cálculo, né? Geometria, estudo dos sólidos tridimensionais e astronomia, que é a educação preparatória. Tudo bem? Depois da harmonia. Sim, depois da harmonia. E aí tem a questão, né? O Sócrates vai dizer o seguinte, olha, Glauco, mas tudo isso é o prelúdio da arte mais importante que nós vamos ensiná-los, né? E que vai, né, dar a eles a condição de aprenderem o bem em si. Então, essa educação que a gente viu agora é a educação preparatória. A última arte que eles aprendem é a dialética, né? Por meio do qual se chega até o limite do inteligível. Ok? A arte da dialética, ao contrário de outro tipo de conhecimento, né? Busca conhecer o ser tal qual ele é, não tal qual ele parece ser, não tal qual ele se apresenta, né? Então, por exemplo, para chegar no limite do exemplo, né? Muitas coisas existem, certo? Então, eu existo, a escada, o abajur, a lousa, né? A cropped e tal. Mas o que é existir, certo? Então, esse tipo de pergunta que faz a gente chegar ao limite do conhecimento é que a dialética
vai responder, ok? E, novamente, né, ele reconstrói aquilo que ele estava falando da linha, de que as hipóteses, em última instância, são limitantes, né? Ou seja, a dialética ela não vai buscar compreender o mundo usando ali desenhinhos, usando esquemas, usando, enfim. Claro, ela vai usar isso como uma muleta, né? Mas ela não vai perder de vista que aquilo lá é uma imagem que não é assim, né? Seria como, por exemplo, a gente tentar entender a Constituição Septenária de forma bem tosca, né? Achando que ela está impressa em algum lugar do nosso corpo, né? Então, olha, ela funciona assim, e o seu corpo astral está escrito ali, né? Ó, corpo astral, corpo físico também, né? A gente sabe que a Constituição Septenária é um esquema para que a gente entenda, né? Então, novamente, né? É por aí. Ok, pessoal? O sexto é dialética, é isso. Sim. Ah. Sim. Quinto, né, na verdade. Não é harmonia musical, né? Ah, é verdade, harmonia musical. No fundo, tudo se conecta, né? Por exemplo, a parte de ISO, essas coisas. Sim, sim. Conhecimento, assim, entre aspas, oriental. Sim, a questão é a seguinte, a dialética, ela vai fazer com que todas essas ciências preparatórias adquiram uma visão de conjunto, né? Porque cada uma é um aspecto da realidade, né? Um aspecto do bem, do ser. E a dialética vai dar essa união a todas, né? Porque todas sejam passíveis de trabalharem juntos. Mas ela vai complementar todas essas primeiras? Ou Sim, ela, sim. ela seria a maior de todas? Ele diz que a dialética é a coroação de todas as ciências, né? Porque só ela é capaz de dar o conhecimento necessário para que alguém realmente conheça alguma coisa. E claro, né, se o exercício do governo requer conhecimento, é só a dialética que permite o governo, né? Só por isso, né, lá no livro quinto, né, ele fala só os filósofos, só se os filósofos forem reis ou os reis forem filósofos, ou seja, se eles dominarem esse conhecimento, que a cidade vai realmente prosperar. Tá bom? Só para terminar, né? Então, quais pessoas e como o aprendizado da dialética vai ser ministrado na cidade? A quem a gente já viu, né? Sobre os pré-requisitos da natureza filosófica. Então, alguém que ame realmente o conhecimento, né? Eu vou ler aqui as passagens que são muito bonitas aqui, ó. 535b e até 536b. Então ele diz, né, olha, quanto ao que resta, né, disse eu, acredita que é preciso escolher naturezas como aquelas, isso é preciso dar prioridade aos mais firmes, aos mais corajosos, e na medida do possível aos mais belos. Além desses, não só é preciso procurar os que têm temperamentos mais nobres e austeros, mas também os que tenham qualidades adequadas a essa educação, né? E quais são as qualidades, então? Acuidade de visão para os estudos, meu afortunado amigo, é uma qualidade com que devem contar e também com a facilidade de aprender, né? Porque as almas perdem mais a coragem durante estudos difíceis que durante os exercícios físicos. É que a fadiga tem mais a ver com elas, porque a sentem como só sua, sem que o corpo dela participe. É preciso buscar quem tenha boa memória, seja resistente e ame o trabalho sobre todas as formas. Quem trata dela não deve ser manco em seu amor ao trabalho. Isso é, na metade das ocasiões mostrar seu amor pelo trabalho e na outra metade negá-lo. Isso acontece quando alguém gosta dos exercícios físicos
de caçar, de tudo que você faz com o corpo, mas não gosta de aprender, nem ouvir, nem é um pesquisador. Mas ao contrário, em todas as situações tem aversão ao trabalho. Manco é também aquele que transformou o amor ao trabalho em seu oposto, certo? Então, no desprezo, né, pelo conhecimento. A quem é aquela natureza filosófica, né, que a gente vem discutindo desde o livro 2, né? Certo? Outra característica importante que a gente não tinha visto antes, que ele vai falar agora, é a da juventude, né? Ele discorda de que os mais velhos sejam capazes de aprender sempre novas coisas, tal como dizia o Solon, né? Que o Solon dizia, quanto mais a gente envelhece, mais a gente tem capacidade de aprender as coisas. Platão, ele já diz que, bom, né? É aquela coisa, né? Cachorro velho não aprende os truques assim. Então, essas artes preparatórias para a dialética, cálculo, geometria, astronomia, harmonia, enfim, né, sólidos, devem ser ensinadas na juventude, tá bom? Então, as crianças, né, vai ser prescrito todo o conhecimento que precede a dialética, tá? E uma coisa muito interessante é que a educação desse tipo de preparação, ela não deve ser obrigatória. Então, a criança que está ali, né, durante uma aula de matemática, está ali querendo correr, está ali querendo fazer outras coisas, ok, a gente não deve forçar ela a aprender. O Platão diz que o aprendizado forçado, ele não é lembrado pela alma, né? É só o aprendizado voluntário é lembrado. Então, aqueles que, ok, não querem tipo de aprendizado, a gente já sabe que eles não têm algum tipo de inclinação para isso e tudo bem, né? Eles vão realizar outras tarefas, tá? Dos 17 aos 20 anos, ele diz que eles chegam a uma fase, né, da vida em que eles vão precisar realizar exercícios físicos, né, obrigatórios para o aprendizado da guerra. E esse intervalo de tempo, dos 17 aos 20 anos, não deve ser utilizado para mais nada, né, nem para essas ciências preparatórias. Vai ser uma época, nesses 3 anos, onde eles só vão se preparar para isso, né? Uma espécie de aprendizado full time, né, na guerra, assim, aprendizado guerreiro mesmo. E vai ser também importante, né, esse tipo de aprendizado para a gente entender quem tem qualificação com o corpo e quem não tem, né? Quem consegue domar o próprio corpo, né, treinar o corpo ou não, tá? Reparem que a educação intelectual e a educação física são intimamente relacionadas. E a partir dos 20 anos, que começa a introduzir essa visão de conjunto nas ciências, né? Então, existe uma sistematização das disciplinas que eles aprenderam na infância, e essa sistematização vai distinguir os mais hábeis entre elas e proporcionar uma visão de conjunto das ciências, né? E aqueles alunos que consigam ter essa visão de conjunto, ou seja, que consigam utilizar o cálculo, a geometria, a astronomia de forma conjunta, né? Vão ser os mais aptos à próxima tarefa de estudo. E qual é a próxima tarefa? Aos 30 anos dessa formação, né, a gente percebe que a formação é longa, né, continuada. Então, aos 30 anos, existe uma aprovação, né, para eles. Aprovação essa que busca distinguir aqueles que conseguem prosseguir no conhecimento das coisas sem necessidade de estímulos sensíveis, sem necessidade de imagem, né, sem necessidade de hipóteses, né, o que ele fala aqui, hipótese, tá? Tendo somente a verdade, o raciocínio, né, a inteligência como guia, tá? Ok? Então, essa é a primeira parte da formação, né, dos 0 aos 30. Depois disso, ele atenta para uma coisa, né? Por que a gente não ensina dialética desde cedo, né? Porque existe um problema quando a dialética ela é ensinada de um jeito marginal, né, que ele fala. Então, sem sistematização, sem uma ordem, né, sem uma progressão. Que é a seguinte, né? A dialética, ela vai preparar a pessoa para sair das convenções,
né? Sair da caixinha, né, digamos assim. Então, mesmo a educação da cidade que ela recebeu foi empenhada para seguir, vai ser posta em xeque, claro, né? O exemplo que ele usa é de um adotado, né? Quando percebe depois de muitos anos que os pais que ele tinha não são seus pais biológicos, e que então ele precisa se postar em respeito a eles, não mais como pais biológicos, mas como quem o acolheu, né? E colocar esses costumes em xeque também, né? Isso não pode ser, essas ferramentas de questionamento, ele vai dizer, não podem ser dadas para crianças, né? Ele diz que, olha, os exemplos são vários, né, sobre isso, porque quando os jovens, né, os rapazinhos, aprendem o discurso filosófico, dialético, questionador, tudo mais, eles o utilizam como brinquedo e não como instrumento em busca da verdade, né? Então, porque justamente eles não têm a formação madura o suficiente, tanto em equilíbrio de temperamento, quanto em capacidade de abstração, né? Que se você dá essa ferramenta para eles, de se libertar da caverna, eles vão ser os senhores da caverna, eles vão ser quem carrega os vasos de um lado para o outro, para conseguir manipular a opinião daqueles que estão presos, certo? Então, por isso que não que só pode ser ensinado depois das provas, né, dos 30 anos. A formação dialética dura mais ou menos 5 anos, e depois dela, né, é aquilo que a gente falou do retorno à caverna. Ele deve ser arrastado dessa vida de estudo, né, que ele se colocou desde os 30 anos. Então, ele não aprende nenhum tipo de arte que para um grego seria natural, uma carpintaria, pintura, algo assim. Ele é focado nisso. Ele aprende, claro, a arte militar. Então, depois desses 5 anos, ele vai ser colocado nos cargos administrativos da cidade para aprender, né, como é que funcionam as operações. E depois de 15 anos de exercício nesses cargos, onde em todos os 15 anos vão existir provações para testar a vontade da pessoa, para saber se é uma pessoa firme, né, ou não, de valores mesmo, né, se ela vai se corromper ou não. Depois de 15 anos, aos 50 anos, acontece o seguinte. Eu vou ler aqui de 540A, 540C. Ele diz, há 15 anos. Chegados aos 50 anos, os que sobreviveram e em tudo e de todos os pontos de vista foram os primeiros nos trabalhos nas ciências, já devem ser conduzidos ao seu termo final e forçados a abrir os olhos da alma e a contemplar aquilo que por si mesmo fornece luz para todos. Tendo visto o próprio bem, servindo-se dele como modelo, deverão manter em ordem a cidade, os que a habitem e a si mesmos durante o resto da vida, cada um por sua vez, dedicando à filosofia a maior parte do seu tempo. Quando, porém, chegar a sua vez, cada um suportará o peso da ação política e exercerá o governo em favor da cidade, não porque isso é algo honroso, mas algo inevitável. Ok? Eu vou voltar nessa parte, né, no próximo encontro, porque a gente passou muito rápido. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Antes eu vou no banheiro, tá? Esperem só um pouquinho. Ok, pessoal, vamos lá. Quem tiver perguntas, pode ficar à vontade. Tudo bem? Eu passei rápido mesmo essa parte, porque eu pretendo voltar com mais calma na semana que vem. Eu pretendia fazer, na verdade, a parte 1 do livro 7 e a parte 2, mas eu acho que
vale a pena a gente falar só sobre a dialética. Pode falar, Maria Eugênia. A dialética, ela não ficou muito claro para mim, porque eu entendi o seguinte, que é a parte do raciocínio, é a parte da compreensão, que ela é verbalizada, seria isso? A dialética, ela é o movimento da alma, pode entrar, que a leva ao limite do inteligível. Ou seja, ela é quando o ser humano consegue entender as coisas como elas são, né? E olha que interessante, a dialética é um movimento, né? Ela não é um ponto de chegada, ela é um movimento que leva a gente ao entendimento dessas coisas como elas são. E esse entendimento é feito com o treinamento da alma e depois com o treinamento filosófico, né? Que envolve, assim, tem várias formas de dar uma definição de dialética, né? Mas a arte dialética é essa, de você descobrir as coisas como elas são. Então, por exemplo, quando o Sócrates vai no sofista, eu acho, tenta dar uma definição do sofista. Ah, quem é o sofista? O procedimento é mais ou menos assim, né? Ele faz uma definição geral, e aí depois ele diz, o sofista é isso ou isso? Tá bom, é isso. Ah, mas se ele é isso, vamos então tentar deixar ainda mais específico, né? Ele é isso ou isso? Ah, ele é isso. Aí vai diminuindo, sabe? Até o ponto que você consiga uma aproximação que chegue ao conhecimento limite da coisa, né? Então, um procedimento, é um movimento, né, que busca chegar à raiz daquilo que é, né? Ok? Entendi. Mas ele ainda não definiu exatamente o que é a dialética, né? Ele ainda não falou para a gente aqui na República, a dialética é isso, 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 funciona de tal forma. Ele explicou quem aprende, né? O que ela faz e isso. Tá? Ok? Essa última parte onde eu vou voltar, né, no próximo encontro? Eu vou voltar a partir desse coroamento das ciências, né, dessa dialética. Tá? Vai discutir mais sobre isso. Tá bom? Eu consegui responder, Maria Eugênia? Ficou também muito... Sim, sim, conseguiu sim. Você colocou o movimento da alma, que leva ao entendimento de tudo isso, né? É o intelecto, é muito interessante. É o caminho que se faz ali na linha também, né? É você sair de um conhecimento imagético para chegar ao conhecimento máximo, né, assim, tá? E o conhecimento máximo, a ideia de bem, é entender que ela é que gera tudo, em certa medida, ela que gera tudo, Muito bom. ok? Muito bom. Tá bom, espero que tenha ficado claro, mais ou menos explicado. Não, tá ótimo, tá Eu caminhando também muito tenho bem. muita coisa assim que eu preciso vivenciar melhor, assim, na República. Lendo assim, eu até entendo em forma, né, e tal, mas, beleza, obrigado. Mas tem bastante coisa ainda que é progressivo, né? Platão é alguém para você, principalmente a República, né? A gente escolheu começar por um diálogo bem complexo, mas, Muito bom. mas tem bastante coisa, assim, bem progressivo. Eu acho que quanto mais eu ler, mais... Não só ler, né? Mas mais eu vou conseguir entender. Ainda estou num estágio mais inicial, assim, eu acho. Não, mas está caminhando muito bem, tá bem claro. Beleza. Ok, então? Tá bom, Podemos muito ficar por aqui. obrigada. Bom Tranquilo? final de semana a todos. Obrigado, pessoal. Bom fim de semana. Obrigada. Obrigado. Até
Até mais. Obrigada, até mais. Tchau, tchau.